Irmãos, boa noite, graça e paz de Jesus a todos. Vocês são muito bem-vindos nesse momento de culto a Deus. Saudade aperta cada vez mais, mas louvamos a Deus por esse recurso, tá certo? Obviamente não substitui o culto congregacional, de estarmos ali juntos, vivendo a vida em comunidade, em comunhão, em união, mas por hora é o que temos e temos tentado fazer bom uso dele, tá bom? Então nós vamos começar fazendo a leitura bíblica com o Gabriel, depois a oração e depois a gente faz os momentos de louvores, tá bom? Amém, meus queridos. Boa noite, graça e paz, que vão estar com vocês através desses mecanismos que Deus tem nos proporcionado. É muito alegre, muito contente para nós. Eu queria chamar vocês para abrirem suas Bíblias aí, em suas casas, no livro de João, o Evangelho de João. Fazer uma leitura breve, rápida, para a gente orar. Só para a gente pensar um pouco sobre, de maneira bem rápida, sobre a imagem que a gente vai pensar hoje, que é sobre Deus como nosso pastor, como já foi divulgado, né? A gente divulgou nas nossas redes sociais, que hoje a gente vai meditar sobre a mensagem do Salmo 23, que Deus é o nosso pastor. Eu queria já introduzir um pouco, pensar um pouco, refletir de maneira muito breve sobre essa imagem, sobre algumas implicações dela. João capítulo 10, queria ler com vocês só o versículo 27 de João capítulo 10, para a gente começar a pensar a respeito disso e orarmos por esse momento que teremos. Então, João 10, 27, certo? Quem tiver encontrado aí, a gente vai ler. Vai dizer assim, ó: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa imagem a gente sabe que no capítulo 10 de João tem muitas outras lições, e Jesus se apresenta dessa forma, como ele sendo o pastor e nós sendo as suas ovelhas, e isso traz muitas características, muitas implicações, e na verdade essa é uma imagem que a gente conhece principalmente através do Salmo 23, mas que em toda a Bíblia Deus nos ensina algo sobre esse relacionamento de pastor e ovelhas. E a gente gosta muito dessa imagem, dessa figura de Deus como nosso pastor. Realmente é uma figura que traz muita segurança, muita confiança, muito alento para o nosso coração em tempos difíceis, em tempos em que a gente tem que caminhar por terrenos um pouco mais complicados, por situações mais difíceis. É bom e agradável a gente lembrar que Deus é o nosso pastor. Mas a gente não pode esquecer que essa figura tem outras implicações. E como diz nesse texto, no versículo 27, as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz. É uma lição que a gente precisa também manter todas as vezes que a gente pensar sobre Deus como nosso pastor. Se nós somos ovelhas, se Deus é o nosso pastor, nós temos que ouvir a voz dele. E essa é uma noite propícia para isso, para nós lembrarmos de que Deus é o nosso pastor. E se nós somos suas ovelhas, nós temos que hoje ouvir a sua voz. Então a minha oração nesse início, a minha reflexão para você é que será uma noite em que nós iremos aprender sobre Deus ser o nosso pastor. E que você esteja preparado para ouvir a voz desse pastor. Se você ama essa figura, se você ama essa imagem de lembrar de Deus como nosso pastor, vamos orar e pedir para que nessa noite nós possamos ouvir a voz do nosso pastor. Vamos pedir a Ele que nessa noite fale ao nosso coração e que ao ouvirmos a voz dele, que nós possamos seguir e obedecer. Ele que nos fala. Então vamos orar nesse sentido, com esse propósito, trazendo isso à nossa memória, trazendo isso ao nosso coração, lembrando de que Deus ele é o nosso pastor, lembrando de que devemos ouvir a sua voz e seguir. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus amado, nosso Deus querido, nosso pastor. É bom saber que o Senhor está ao nosso lado. É bom saber que o Senhor anda conosco, é bom saber que nós temos alguém que nos segura, que nos carrega nos braços, que nós temos alguém que caminha conosco, Deus, nesse tempo difícil. É bom saber que o Senhor não é um Deus distante, o Senhor não é um Deus que está longe, afastado de nós, um Deus que está alienado de nós, não. O Senhor é um Deus que está perto, o Senhor é um Deus que caminha conosco, o Senhor é um Deus que fala, ó Deus, diretamente aos nossos ouvidos. O Senhor é o Deus que nos pega pela mão e nos carrega nos tempos difíceis. O Senhor é o Deus que está ao nosso lado em cada momento, em cada circunstância, nas piores circunstâncias, nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nós queremos hoje trazer essa verdade ao nosso coração.
e lembrar que em cada circunstância o Senhor tem falado a nós. As tuas ovelhas, ó Deus, ouvem a tua voz. Não permite que sejamos ovelhas rebeldes. Não permite que sejamos ovelhas que querem sair desgarradas pelo mundo. Nós queremos ser ovelhas que ouvem a voz do nosso pastor. Que nessa noite seja um tempo assim, ó Deus, de ouvirmos a tua voz, um tempo de refletirmos sobre o que o Senhor tem a nos dizer, um tempo de estarmos atentos à voz do nosso pastor, porque ele sabe qual é o melhor caminho a seguir. Ele sabe qual é a melhor direção a ser tomada. Que nessa noite seja um tempo de nós ouvirmos atentamente a tua voz. Que seja uma noite, ó Deus, de refletirmos sobre o que o Senhor tem nos ensinado. E que ao ouvirmos a tua voz, não venhamos endurecer o nosso coração, mas que possamos seguir para onde o Senhor tem nos ensinado. Então, Deus, abençoa-nos. Muito obrigado pelos meus irmãos, cada um na sua casa, distantes fisicamente, mas com os corações todos conectados em Cristo, ligados uns aos outros e desejosos por aprender mais do Senhor. Que seja uma noite que o Senhor fale poderosamente e uma noite que a gente ouça atentamente a tua voz. Abençoa o pastor Adelmo, abençoa o pessoal no louvor, abençoa cada irmão em sua casa que esteja focado, atento, pronto para receber e acolher com mansidão a tua palavra. Que a nossa oração, Deus, esteja conosco, abençoa-nos e fala a nós, pois tu és o nosso pastor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos aproveitar esse tempo para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. Você pode adorar a Deus juntamente conosco aí de sua casa, de onde você se encontra. Que haja o espírito de reverência em nossos corações para adorar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós vamos cantar Jesus em tua presença. Nós estamos aqui reunidos para adorá-lo. Nós aqui e vocês aí. Vamos adorar a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. És um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos teu completo
nós iremos louvar, nós iremos fazer dela a nossa oração, entregando as nossas vidas àquele que é digno de receber glória e de receber louvor. Aquele que é digno de nós abrirmos mão da nossa própria vida normal, dos nossos afazeres, das nossas prioridades, em prol de um Deus que fez tudo pela gente, em prol de um Deus que move céus e move terra, aquele que nos deu a salvação. A Ele seja toda a nossa vida, todo o nosso louvor e todas as nossas afeições. tuas mãos. Nós colocamos as nossas vidas, Pai, em tuas mãos, pois tu és Rei, tu és Deus sobre a terra. E nós louvamos o teu nome, Pai, por aquilo que tu és, santo, bendito de ser adorado, bendito de ser exaltado, Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos a ti nessa noite e junto com os nossos irmãos com o único propósito, Pai, que é te adorar e bendizer o teu nome. Venha receber os nossos louvores como oferta agradável a ti, Pai. Fala conosco,
pois nós somos as tuas ovelhas, a fim de encontrarmos no nosso pastor a nossa palavra de bom ânimo, nossa palavra de encorajamento. Fala conosco, ó Pai, assim nós te suplicamos essa noite. Amém. Amém. Pois bem, meus queridos, hoje nós vamos meditar em um dos salmos talvez mais conhecidos, que é o Salmo 23, e que tem uma mensagem maravilhosa. Eu quero convidar você a então acompanhar comigo na sua Bíblia ou em algum aparelho que contém a Bíblia que você tem, para que você acompanhe a leitura comigo no Salmo 23, para a nossa meditação desta noite. É um salmo pequeno, de apenas 6 versos, mas muito rico de ensinamento para nós. Certamente é um salmo que traz muito consolo aos nossos corações pelas verdades que ele nos ensina, tá bom? Então, Salmo 23, você acompanhe comigo a leitura. Você que chegou depois, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui conosco e espero imensamente que Deus fale ao seu coração, tá bom? Salmo 23 é a nossa meditação, ok? Isso é um salmo de Davi e vai dizer assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo, Salmo 23, vamos ler ele inteiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe nesse tempo e fale aos nossos corações. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando, de fato, na quarentena. Nós já passou o 30º dia desse período de quarentena, se eu não me engano foi agora no dia 17, mas a verdade é que nós já estamos passando já mais de um mês que estamos nessa situação. Talvez se nos contassem o que estamos passando há 2 meses atrás, ninguém acreditaria. Para você ver como é a vida. Nenhum de nós imaginaria estar passando por essa situação. Nem os nossos avós talvez passaram. Eu não conheço ninguém que tenha passado por coisa semelhante. Certamente esse é um momento que vai ficar marcado para as nossas vidas. Talvez, não sabemos se iremos enfrentar outras pandemias pela frente, mas essa sem dúvidas marcou. Ver as pessoas sem sair de casa, usando máscaras, é algo muito incomum para nós. E é interessante como textos bíblicos como esse, eles nos ajudam muito a encarar momentos como esses que nós estamos vivendo. Esse momento em que o salmista, no caso Davi, escreveu este salmo, não era um momento muito bom da sua vida. Davi já estava uma certa idade avançada da sua vida, um homem que já tinha vivido várias experiências na sua vida. E esse era o momento em que Davi estava, segundo os comentaristas, estava passando dificuldades com os seus filhos, Absalão, e estava passando por momentos difíceis. E Davi, então, ele apresenta a vida como uma peregrinação, como uma caminhada, como uma jornada. E essa é uma figura que resume bem e explica muito bem a nossa vida. A nossa vida é assim, uma peregrinação, uma viagem. E nessa viagem acontecem muitas coisas. Há momentos da viagem que são mais tranquilos e há momentos também da viagem que são bastante complicados. Por isso que esse salmo ele fala de águas tranquilas, mas também fala sobre vale da sombra da morte. Isso é uma experiência que todos nós na vida passamos e enfrentamos. Mas a questão do salmo não é as circunstâncias, não é se nós passamos por momentos de águas tranquilas e momentos de vales. Mas a questão de Davi é apresentar quem está conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações
da caminhada. E é isso que eu quero apresentar para você nesse presente momento, através desse salmo maravilhoso. E por isso que Davi começa então dizendo a seguinte coisa: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, isso remete a uma outra figura também acerca de nós. Se Davi disse que o Senhor é o nosso pastor, então ele considera-se como uma ovelha. E essa figura de uma ovelha, ela é uma figura bíblica, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Você vai ver as Escrituras se referindo ao homem como uma ovelha. Contudo, a Bíblia diz que a ovelha que não tem um pastor é uma ovelha desgarrada. É uma ovelha que é conduzida segundo as suas próprias inclinações. E meditar sobre que nós somos uma ovelha nos traz algumas lições. Duas especificamente, elas caem bem para a nossa meditação. Quando a Bíblia diz que nós somos ovelhas, primeiro ela fala sobre a nossa fragilidade. Não sei se você percebeu, mas ovelha é o tipo de animal que ele não tem instinto de ataque e nem muito menos de defesa. É uma presa altamente muito fácil e vulnerável. A ovelha não sabe se defender e muito menos atacar. Então qualquer animal, qualquer predador pode pegar a ovelha. A segunda característica que nós percebemos da ovelha é que ela tem problemas de visão. A ovelha, na verdade, ela é míope. E, diferente do gado, ela precisa ser pastoreada. A ovelha, ela se perde facilmente porque o seu senso de direção é muito comprometido. Então, dizer que se referir à ovelha como nós, seres frágeis e perdidos, é a nossa classificação bíblica. E por isso que essas figuras, elas caem bem. Mas nesse momento, Davi apresenta que o povo de Deus não é um povo, aqui é uma experiência dele, mas também é a nossa experiência. Assim como Davi pôde dizer que o Senhor é o seu pastor, o povo de Deus, ele também tem o privilégio de dizer que o Senhor é o seu pastor. Quando nós lemos o que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, ele vai dizer isso, que nós éramos como ovelhas desgarradas, mas graças a Deus que nos converteu para o pastor e bispo das nossas almas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então dizer que o Senhor é o nosso pastor é dizer que nós não estamos desgarrados, mas que nós estamos debaixo do cuidado desse pastor. E o Senhor não é qualquer pastor, ele é o bom pastor. Aquele que João descreveu no capítulo 10, dizendo que ele é o bom pastor no verso 11, e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o melhor pastor que nós poderíamos ter, é o Senhor. E o Senhor não somente é o pastor de Davi, mas ele é o meu pastor e ele é o seu pastor. Então, em momentos como esse, como é prazeroso ouvir e a nossa alma saber que o Senhor é o nosso pastor. Você pode dizer isso para a sua alma. O Senhor é o meu pastor. E que coisa maravilhosa é saber que o Senhor, ele é o nosso pastor. Então, o fato do Senhor ser o nosso pastor é que ele vai dizer o que vem depois no primeiro verso. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A questão desse salmo, o texto ele nem se refere em si às coisas que o pastor ele pode dar às suas ovelhas. Mas o salmista Davi, ele está mais preocupado em apresentar o pastor do que as coisas do que de fato o pastor pode nos oferecer. O que ele está querendo dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não pela questão do que ele pode nos suprir, mas é que se o Senhor é o meu pastor, então em nada terei falta, porque com ele comigo, então eu me sinto seguro e satisfeito. Então com ele, nada me faltará. Ou seja, o Senhor não me faltará em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, em toda e qualquer circunstância, o Senhor estará comigo. Por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu pastor
e em nenhum momento Ele me faltará. Porque é bem verdade que as circunstâncias, elas variam bastante. Ora a gente pode ter abundância, ora a gente pode passar por escassez, ora a gente pode passar alegria, tristeza. Então, não é em relação às circunstâncias e às coisas, mas é ao Senhor. Se o Senhor é o nosso pastor, então em nenhuma circunstância Ele nos faltará. Estará conosco em toda e em qualquer circunstância. Por isso que o salmista, no Salmo 139, no verso 8 a 10, ele pôde dizer isso. Ele disse, olha, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Então, em todos os lugares, seja lá em cima, o Senhor está. Seja lá embaixo, o Senhor está. Seja dentro dos mares, o Senhor está. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, o Senhor estará conosco, ou seja, Ele não nos faltará. Ele não faltará a sua presença conosco. E isso é muito maravilhoso, em saber que nós estamos nessa peregrinação da vida, mas nós não estamos sozinhos. É bem verdade que nós vamos passar por diversas circunstâncias. Nem sempre a vida é de águas tranquilas, mas também nem sempre a vida é de vales sombrios. Mas em toda e qualquer circunstância, o mais importante a saber é que o Senhor estará conosco. Assim como Ele está conosco hoje, nesses dias difíceis que nós estamos passando. Porque é assim, o Senhor é o nosso pastor e em nenhum momento Ele há de nos faltar. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias, Ele estará conosco. E o seu pastoreio é descrito nos versos adiante. Vejamos o verso 2 e 3. Ele vai dizer: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, nós podemos perceber nesses versos 2 e 3 os cuidados desse pastor com a nossa vida. Primeiro, ele nos supre das nossas necessidades. Ele diz no verso 2 que ele nos leva para pastos verdejantes. A ovelha ela tem necessidade praticamente de duas coisas, de comida e de bebida. E o Senhor leva as suas ovelhas para pastos verdejantes e leva-nos também para junto das águas de descanso. E em tempos como esse que nós estamos passando, lembrar disso é maravilhoso. Eu sei, você também está preocupado com a situação financeira, como todos nós estamos. E é normal ter essa preocupação. Afinal, estamos aí entrando mais uma vez em uma crise econômica, tudo está parado, muitas pessoas estão sem trabalhar, as dificuldades financeiras estão batendo às nossas portas, tudo parou, mas as contas continuam vindo ao nosso encontro. E em momentos como esse, o desespero bate no nosso coração, aquela angústia de saber o que vai acontecer. Quem tem família, quem tem filho, sabe o que eu estou dizendo, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Mas em momentos como esse, é importante lembrar que o bom pastor, ele supre as nossas necessidades. O texto não está dizendo que ele vai nos suprir das coisas que são supérfluas. O Senhor certamente garantirá aquilo que é necessário, comida e bebida, aquilo que é realmente necessário. Por isso ele disse, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, porque Deus tem cuidado dos seus filhos. Ele é o bom pastor. Isso é maravilhoso, irmãos. É como Jesus falou nos evangelhos, não andeis ansiosos pelo que comer e pelo que vestir. Porque os gentios, ou seja, as ovelhas que não têm pastor, é que andam preocupadas neste mundo. Mas se o Senhor, que é o nosso pastor, Ele veste os lírios dos campos, Ele alimenta os pássaros, quanto mais nós que somos seus filhos. Se Ele deu a vida por nós, se Ele pôde fazer o mais, é claro que Ele também fará o menos por nós. Então esse é um tempo de nós lembrarmos que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor é o nosso pastor, Ele é o meu pastor e Ele também é o seu pastor. E certamente Ele nos suprirá das nossas necessidades. Como pastor?
Eu não sei, meu irmão, calma. O nosso Deus é aquele que abre portas, é aquele que fecha portas. O nosso Deus é aquele que alimentou o seu povo durante 40 anos no deserto, enfiando o alimento dos céus. Meu irmão, o nosso Deus certamente, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas esse é um tempo de confiar naquele que é o nosso pastor. Naquele que nos converteu e se tornou pastor e bispo das nossas almas. Ele tem cuidado de nós. Confie no Senhor. Ele é o teu pastor. Não se perturbe dentro de si, mas confia no Senhor. Confia, reconhece Ele em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitando as nossas veredas, porque Ele é o bom pastor, Ele vai nos conduzindo, certo? Por isso Ele vai dizer no verso 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como eu falei, a ovelha ela precisa de orientação. Ela tem problemas de visão e ela não consegue guiar-se por si mesma. Ela precisa de um guia. Por isso a necessidade do pastor. Outrora, sem o pastor, nós vivíamos perdidos, porque não conseguíamos nos guiar pelo caminho. Nós vivíamos como ovelhas errantes, desgarradas. Mas agora que temos um pastor, ele nos guia. Esse é um tempo, não para a gente pegar no volante da nossa vida. Esse é um tempo para a gente confiar no bom pastor e deixar o pastor guiar as nossas vidas, conduzir as nossas vidas, porque é Ele quem vai nos conduzir para pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Esse não é um tempo de nós querermos resolver as coisas por nós mesmos. Eu não estou dizendo que esse é um tempo para a gente ficar de braço cruzado, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos, em hipótese alguma, nos perturbar. Querer forçar e colocar esperança em nós mesmos ou em outras pessoas. Porque o Senhor é o nosso pastor e é seu dever nos guiar. E como ovelhas, como foi lido aqui no texto pelo Gabriel, Ele é o pastor e as ovelhas ouvem a sua voz. Nós somos guiados pela sua voz. Então, nesse tempo, cuidado. Cuidado com as vozes. São tantas vozes hoje, são tantas pessoas dizendo tantas coisas, são tantos noticiários, são tantas pessoas querendo guiar as nossas vidas e as nossas decisões. Esteja perto do bom pastor. Ouça a voz do bom pastor, porque é Ele quem nos guia, meu irmão. É Ele quem nos guia. E cuidado com os falsos pastores. Cuidado com aqueles que surgem em querer liderar e guiar o rebanho. O Senhor é o teu pastor. Ouça a voz dele, esteja perto dele, em meio a tantas vozes, para ouvir a direção do Senhor para a sua vida. Porque é Ele, e somente Ele, quem nos guia para os pastos verdejantes e para junto das águas de descanso. Então Ele supre as nossas necessidades físicas e Ele também supre as nossas necessidades espirituais. Olha o que diz o verso 3. Ele refrigera a nossa alma. Eu acredito que assim como eu, você também esteja aflito. Esses são dias em que nós temos derramado a nossa alma na presença de Deus, diante das aflições. Nossa alma tem sentido. De certa forma, a falta da comunhão com os nossos irmãos, se nós não tomarmos cuidado, há de nos enfraquecer. Então, esse é um tempo em que nós precisamos nos achegar ainda mais ao pastor das nossas almas, porque Ele é o único que pode trazer refrigério à nossa alma. A alma abatida, a alma cansada, a alma aflita, a alma exausta. É o bom pastor quem refrigera a nossa alma. Talvez você esteja nessa circunstância, você, meu irmão, minha irmã, que está aí me ouvindo nesse momento, se achega ao teu pastor, ao bom pastor, que é o Senhor. Ele há de trazer refrigério para a sua alma, meu irmão, minha irmã. Então, Ele é aquele que supre as nossas necessidades físicas e espirituais. Ele é aquele que nos guia. Ele é presente, Ele está conosco
E outra coisa que nós vimos nesse texto, ele nos protege. Vejamos o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Algumas traduções, elas não ficam tão boas quando se traduz do original para o português. Embora a gente consiga compreender, mas às vezes fica faltoso algumas frases. Esse ainda, ele não cai bem na tradução literal do texto, porque esse ainda dá uma ideia de que talvez a gente passe pelo vale da sombra da morte. Mas no original, ele não usa esse ainda. Ele parte do pressuposto de que nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Porque essa é a realidade da nossa vida. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. E nessa peregrinação da vida, nós passamos por vales, sim. Como eu disse, nós não só passamos por momentos tranquilos, de pastos verdejantes, momentos calmos, de águas tranquilas, mas há momentos de vales. E Davi sabia bem disso. A própria vida de Davi, o salmista, ele passou por todas essas circunstâncias. Essa é a experiência da minha vida. Essa é a experiência também da sua vida. Então, esse texto nos ensina que o Senhor não somente supre nossas necessidades físicas e espirituais, Ele nos guia, mas também Ele nos protege. Então, quando diz no verso 4 que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O fato do Senhor ser o nosso pastor não nos exime de passarmos pelo vale da sombra da morte, mas nos assegura de que Ele estará conosco. E isso é mais do que suficiente para não temermos mal nenhum. Porque o Senhor está conosco. Não é qualquer pastor, mas é o Senhor que é o nosso pastor. Então ele diz, ainda que eu venha passar, ou seja, quando nós passarmos, a verdade, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós podemos não ter medo, nós podemos passar pelo vale sem temer mal nenhum. E a razão disso é porque o pastor está conosco. Ele é suficiente para nos proteger. O pastor, ele anda com o bordão e o cajado. O bordão é o pau mesmo. E o seu objetivo é para proteger o rebanho dos lobos, é para proteger o rebanho dos predadores. Então, nessa caminhada da vida, nós precisamos lembrar de que o Senhor está conosco e que o fato do Senhor estar conosco, Ele nos protege. Por isso, mal nenhum temerei, porque eu sei que o Senhor há de estar comigo para me proteger daqueles que tentam contra a minha vida, contra a sua vida. Então lembre-se disso. O bom pastor, ele não é passivo. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, e ele já provou isso, que ele deu a vida por mim e por você. Então, nessa caminhada da vida, ele permanece conosco, como ele disse em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ele está conosco. Essa é uma certeza maravilhosa, de que Ele está conosco, e por isso, e é por essa razão, não temerei mal nenhum, porque Ele nos protege. E aí o texto diz que Ele nos consola. O seu consolo vem disso, de saber que o nosso pastor está com as armas adequadas para nos proteger, tanto dos inimigos quanto de nós mesmos. O cajado é aquele pau que tem tipo assim, que faz esse desenho. O seu objetivo é não permitir com que as ovelhas se dispersem. E é muito comum as ovelhas se dispersarem quando estão passando pelo vale da sombra da morte. Elas ficam tão assombradas que elas muitas vezes se dispersam. E é quando o bom pastor não só está protegendo ela daqueles que querem pegá-las quando se dispersam, mas ele também as traz de volta para perto dele. Em momentos como esse, se nós não cuidarmos, estaremos dispersos. Mas coisa boa é saber que nós podemos nos consolar, em saber que o nosso bom pastor, ele tem as armas adequadas, não só para nos proteger daqueles que tentam contra nós, mas também de nós mesmos, nos mantendo perto dele.
E é por isso que isso traz consolo para as nossas almas, para a minha alma e para a sua alma. Pelo fato do Senhor estar conosco, então nós podemos ter esperança de que venceremos os vales, os nossos inimigos. Olha o que ele diz no verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é uma expressão de vitória. Alguns vão usar essa figura como do anfitrião, do seu convidado, mas também essa é uma figura que retrata bem o momento após a vitória. Aquele momento de comemoração após ter passado por uma batalha. E essa é a razão de nós termos essa esperança. Ora, se o Senhor está conosco, então nós podemos ter esperança de que venceremos os vales, os nossos inimigos. Então, nós somos muito limitados. E eu sei que nesse momento nós estamos olhando simplesmente para esse momento. Mas nós precisamos enxergar pela fé o pós esse momento. Que o Senhor já tem preparado para nós. O Senhor já tem preparado para nós um momento de se alegrar em sua presença, um momento de vitória. Um momento em que o Senhor preparou uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, esses são os meus. Esses são os meus. E os nossos inimigos estão ali. E nós passamos, vencemos por ele. Porque o Senhor estava conosco. Ele diz, olha, esses são meus. Esses são meus e eu tenho cuidado deles. E nós vencemos. Isso é maravilhoso. Isso nos traz esperança de saber que logo mais à frente nós estaremos celebrando, comemorando, porque é o nosso Deus que nos traz vitória diante dos vales, diante das dificuldades. Não pela nossa força, mas porque Ele está conosco. Então nós temos esperança de que logo, logo nós brindaremos a vitória ao ter passado pelos vales, pelas dificuldades da vida. A grande verdade, irmãos, é que o povo de Deus é um povo muito abençoado. Enquanto nesse período de pandemia, o medo e o desespero têm sido a companhia de muitos, a bondade e a misericórdia do Senhor tem sido a nossa companhia. Olha o que ele diz no verso 6, na parte A. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha como nós somos um povo privilegiado. Enquanto o medo, a angústia, o desespero tem acompanhado a maioria das pessoas, é isso que o Senhor promete para nós. Que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias. Não é um dia aqui, outro acolá, um momento aqui, outro ali. Não, é todos os dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa promessa é de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Mas tudo isso porque Ele é o nosso pastor. E Ele faz tudo isso, sabe por quê? Por causa do próprio amor do seu nome, como diz o verso 3. Por amor do seu nome. Deus faz tudo isso por nós, porque somos suas ovelhas. Carregamos o nome do Senhor, somos o povo de Deus, somos ovelhas suas. E por amor do nome dele mesmo, Ele faz tudo isso. Ele nos guia, Ele nos protege, Ele supre as nossas necessidades físicas e espirituais. Ele nos ajuda a vencer as nossas adversidades, a passar pelos vales. Ele prepara para nós uma mesa de vitória. E Ele nos concede a sua bondade e a sua misericórdia para nos seguir todos os dias da nossa vida. Nossa peregrinação aqui nessa terra é passageira, mas nossa comunhão com Deus é eterna e nada pode mudar isso. Por isso ele encerra dizendo, e habitarei na casa do Senhor durante quanto tempo? Para todo o sempre. Nenhuma peregrinação nesta vida, por mais difícil que seja, nenhum vale nesta vida é capaz de nos separar do bom pastor. Nós temos essa grande promessa. Habitaremos para sempre na casa do Senhor. Isso é maravilhoso.
Você consegue meditar sobre isso? Para encerrar, leia comigo um texto lá em Romanos, capítulo de número 8, para você ver como isso é maravilhoso. Como o amor do bom pastor que deu a vida por nós nos mantém eternamente com ele. Romanos, capítulo de número 8. Se na sua Bíblia, a partir do verso 31, se na sua Bíblia tiver aqueles nomezinhos negrito, talvez vai ter assim: as provas e a certeza do amor de Deus. As provas são os vales, as dificuldades que nós passamos e que ele vem discorrendo anteriormente, o apóstolo Paulo, que são certezas da nossa vida. Vales, provações, dificuldades. Mas em meio a tudo isso, nós temos a certeza do amor de Deus que nos guarda para todo sempre. Olha o que ele diz a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai passar, irmãos. O vale há de passar, mas tem uma coisa que nunca passará. É o amor de Deus para conosco. E esse amor nos garante que estaremos para sempre com o Senhor. Habitaremos para sempre. Ele é o bom pastor. Está lá conosco. Até quando? Até sempre. Isso nos ajuda a passar pelos vales e pelas dificuldades desta vida. Que possamos olhar pela frente. O Senhor está nos guiando. E após o vale, certamente há de nos levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Vamos louvar a Deus com o cântico para a gente finalizar. Acho que vai dar tempo. Tá? Vai. Bem, vamos louvar a Deus com o cântico. Meu pastor é o Senhor Deus, nada
sempre está. Obrigado, Deus, por tua presença em nossa vida. O Senhor é o pastor das nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor está sempre presente, Deus. O Senhor garantiu e prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Deus, porque tua bondade e a tua misericórdia hão de nos seguir todos os dias da nossa vida. E habitaremos seguro em tua casa. Não são os vales, ó Deus, que hão de nos afastar do Senhor. Não são os momentos difíceis, porque nada pode nos separar do teu amor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos converteu para ti, pastor e bispo da nossa alma. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades físicas. O Senhor tem suprido as nossas necessidades espirituais. O Senhor tem trazido refrigério à nossa alma. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guiado em todos os momentos da nossa vida. O Senhor não nos tem deixado, ó Deus, seguimos o nosso próprio caminho. Pai, nos ajuda, ó Deus, a olharmos pela fé. Além deste momento, ó Deus, e, ó Deus, a acreditar, ó Deus, de que a vida não se refere apenas a momentos de vales, que certamente, ó Deus, o Senhor há de nos conduzir, após isso, para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E que nesse tempo, ó Deus, de vale, possamos confiar no Senhor, não em nós mesmos. Mas como disse Davi, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, que não venhamos a temer mal algum. Não porque somos fortes, não porque encontramos em alguma coisa segurança, mas porque o Senhor está conosco. E o Senhor não há de nos desamparar. Porque o Senhor disse que nunca nos desampararia, jamais nos abandonaria. Obrigado, Deus, por essa certeza maravilhosa. Pai, consola os meus irmãos. Que o teu cajado e o teu bordão traga consolo para o teu povo nesse tempo. Que esse seja um tempo, ó Deus, de confiar no pastor das nossas almas. Obrigado, Deus, porque somos ovelhas tuas e sabemos que o Senhor, por amor de nós, deu a tua própria vida. Muito obrigado, Deus. Em nome... Calma aí. Ainda está aí? Tá.